Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o Fabiano Caruana e o Danil Dubov protagonizaram aí uma partida daquelas pega pra capar muito boa aí no Tata Steel Masters 2020. Vamos dar uma olhada nessa partida que é muito interessante. O Fabiano Caruana abre aqui a partida com E4, peão do rei, temos C5 aqui a defesa siciliana pelo Danil Dubov. Cavalo F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. O Caruana vai para a variante Rossolimo. G6, roque, bispo G7, C3, cavalo F6, torre E1 protegendo o peão central. Roque e D4, ganhando aí espaço no centro. E aqui D5 pelo Danil Dubov. E5, ganhando espaço atacando o cavalo. O cavalo fica num excelente posto aqui em E4 e agora bispo em E3, adicionando proteção ao peão central. Dama B6 atacando em D4, atacando o bispo, fazendo um raio-x aqui em B2. Bispo por C6. Aqui não vale a pena, né, para as negras. Pode pensar se vale a pena jogar aqui dama por B2. Na verdade não, porque aqui vale a pena salvar o bispo. Ó, bispo por D5, atacando o cavalo. E por mais que as brancas perderiam a torre aqui, bispo por E4 ganharia o jogo para as brancas, tá bom? Então por isso que depois de bispo por C6, o Danil Dubov seguiu com B por C6. E agora dama C1, protegendo o peão lá de B2. Torre B8, colocando mais ataque ao peão de B2 e agora B3. Dama em A5 e agora o foco virou também o peão aqui de C3. D por C5 e o Danil Dubov vai para um lance interessante aqui. Torre por B3, olha só que legal, né? Então aqui aproveitando aí a cravada do peão, o Fabiano Caruana aceita a troca. Não é um sacrifício, é uma troca, né? Porque depois de A por B3, dama por A1 e agora B4. A partida segue com dama em A4, cavalo D4 aqui pelo Caruana, bispo por E5 e agora F3 atacando o cavalo. E depois, se a gente for fazer um pequeno balanço aqui, né, após a abertura, né, praticamente não teve meio jogo, já estamos quase entrando no final, né? Mas a partida vai ficar muito interessante também daqui a pouco. Mas se a gente fizer um pequeno balanço aqui já, né, as pretas estão com um peão a mais, né? São 7 peões contra 6 peões. O Caruana tem aí um par de cavalos e um bispo contra um par de bispos e um cavalo, uma dama e uma torre para cada um, né? Ambos os reis aí devidamente seguros. O rei do Caruana mais próximo de entrar nesse final, depois de F3, né? O rei aqui do Caruana entra com mais facilidade. Vamos ver como continua a partida. O cavalo está atacado, volta para F6 e agora dama em A3, forçando aí a troca das damas. Dama por A3, cavalo por A3 e agora a torre aqui em E8. Bispo G5, bispo por D4, cheque. O Danil Dubov aproveita para trocar peças, tenta aí simplificar a partida, já que ele está com um peão a mais. C por D4 e agora rei G7, os reis aí tentando entrar no jogo. O Caruana continua aqui com B5, bispo D7 protegendo o peão de C6, B por C6, bispo por C6 e aqui bispo D2. E a pergunta é, será que o Caruana com um peão a menos tem alguma compensação nessa posição? Né? Porque as pretas aqui estão com 6 peões, o Caruana está com 5 peões, são bispos de cores opostas, o que pode dar uma tendência de empate, né? Mas será que o Caruana tem alguma compensação aqui? Bom, parece que as peças estão um pouco mais ativas, né? A torre aqui que está exercendo pressão, a torre do Danil Dubov está mais defensiva, né? Esse cavalo não está jogando muito, o bispo aqui está bloqueado pelo próprio peão. Então, aparentemente, que no entanto, também não é muito fácil de jogar com o cavalo do Caruana, né? Vamos ver como segue aí a partida. A6, agora cavalo aqui em C2, manobrando para vir aqui para B4. Bispo B5, torre aqui em A1 e agora o cavalo vem para D7. Talvez as pretas queiram jogar o lance E5. Cavalo B4 aqui pelo Caruana, colocando pressão então no ponto de D5. E6, dessa forma elegante o Caruana evitou o E5 das negras, agora elas estão defendendo o peão. E agora bispo em F4. Pouco a pouco o Caruana está melhorando aí a posição das suas peças. Rafael, por que que... Volta aí. Por que que o Caruana não capturou aqui em A6? Está caindo o peão. Calma lá, pessoal. Dá para capturar, tá? É muito perigoso capturar. Você fala o seguinte, não dá, porque cavalo toma 6, vai vir torre A8, e aí o cavalo está atacado 2 vezes e não dá para sair se não perde a torre. Não é bem assim também. Tá? Mas realmente não vale a pena capturar, mas não é por isso, porque é bem complicada a continuação. Depois de cavalo por A6 e torre A8, por exemplo, viria C6 ainda, né? Claro, aqui não tem como salvar o cavalo mesmo, então a ideia é contra-atacar com C6 e depois de cavalo B8, por exemplo, torre B1
as brancas perderiam uma peça com o bispo por A6, mas depois de torre B6, o jogo ainda é bastante complicado e as brancas vão recuperar peça nessa linha. Não foi assim que seguiu na partida, tá? Mas depois de bispo C8, por exemplo, bispo F4, atacando o cavalo, torre A1 cheque, rei F2, cavalo A6, parece que as pretas se protegeram, mas depois de C7, torre A2 cheque, rei G1, G5, atacando aí o bispo, tentando eliminar, né, o defensor aqui de C7, bispo G3 e H5, viria torre B8, né? O Caruana teria essa linha, o cavalo não pode capturar, senão o peão está promovendo para a dama, e aqui o Caruana recuperaria a peça, né? Então depois de torre A1, por exemplo, cheque, rei F2, cavalo por C7, bispo por C7 e bispo A6, puxa, que legal, o Caruana recuperou peça, mas não tem nada para comemorar nessa linha, né? É um final aí de bispos de cores opostas, as peças negras aqui com um pouco mais de atividade e um peão a mais, né? Com muita sorte o Caruana empataria nessa variante. Então, claro, ele não vai fazer isso, por isso que depois de E6 aqui ele não foi para a captura em A6, tá? Não é porque perde peça, mas vai para um final aonde no máximo ele conseguiria o empate, tá? Então a partida seguiu com o bispo em F4, melhorando a atividade das peças, isso é o que importa. Torre A8 e agora torre aqui em A5, fixando o peão aqui em A6. Cavalo B8 e aqui o lance G4 pelo Caruana, né? Agora sim, mais uma vez, aqui sim, né? Não dá para pensar em bispo por cavalo, tá? Torre por... E aí tentar ganhar um peão aqui com cavalo por A6, porque agora sim, bom, depois de bispo por A6, torre por A6, as negras têm uma forte penetração aqui na posição com torre B4, tá? Então o Caruana também não ganharia nada nessa variante. Por isso que ele continua firme aqui com G4, rei F8 e agora rei F2. Os reis entrando aí, já estamos entrando no final da partida, né? Rei E8, G5 pelo Caruana, ele vai jogando de forma, né, extremamente precisa aqui o Caruana agora fixando os peões do adversário. Cavalo D7, bispo C7, F6, H4, torre aqui em A7 atacando o bispo D6 e agora a torre aqui em A8. O Danilo Dubov está esperando para ver se o Caruana vai conseguir progredir com um peão a menos. Notem que o Caruana continua com um peão a menos, mas como parece que as brancas estão melhores, né? Menos com um peão a menos, parece que as brancas que estão o tempo todo ganhando espaço aí e criando oportunidades. Rei E3, rei F7, F4, rei G7, rei D2, H5, rei C3, rei F7, cavalo aqui em D3, então com essa manobra toda aí, o Caruana está melhorando a posição do rei, né? Olha que interessante isso. Bispo C6, rei B4, torre A7, torre A3, dando a casa de A5 para o rei, rei G7 e agora cavalo aqui em C1 primeiro. Rei F7, cavalo B3, olha o Caruana manobrando aí o cavalo, bispo B5 e agora cavalo lá em A5. Torre em A8 e o Caruana então consegue espaço aí C6, o cavalo vem para B6 e C7. De repente o Caruana já tem aí um peão na sétima. No entanto o Danilo Dubov está segurando bem, essa casa está bem defendida aí tanto pelo cavalo pela torre, né? A casa aqui de C8. Então a partida continuou com F5, travando tudo na ala do rei no centro. Desafiando o Caruana, né? Aqui estou travando tudo. O Danilo Dubov conseguiu colocar todos os seus peões aqui em casas claras. Então estão imunes aqui ao bispo de casas escuras. E vamos ver aqui se o Caruana consegue progredir na posição. Torre E3, um lance que aparentemente não vai a lugar nenhum, né? Mas essa torre fica pressionando o peão de E6, por onde o cavalo também vai poder ajudar a atacar. Via B7, C5, ou até mesmo B7, D8, ou B3, C5, por vários caminhos. Vamos ver como segue aqui a partida. Torre C8 e agora cavalo vem para B7. Cavalo C4, olha que interessante, atacando a torre e atacando o bispo. E agora o lance torre E1 aqui, foi jogado pelo Caruana, protegendo aí a torre. Vale dizer que o bispo aqui, se for capturado, o cavalo recaptura com cheque, atacando a torre também. Portanto, a partida seguiu com bispo D7 e agora rei C5. Legal, o Caruana tá conseguindo aí avançar, né? Ganhar, olha só a posição do rei como tá muito mais ativa que o rei do Danilo Dubov. Rei E8 e agora bispo E5. Esse lance aqui é importante porque o bispo aqui fica protegido também aqui pelos peões e dá a casa de D6, né? Então futuramente se o cavalo de C4 sair daqui, cavalo D6 dá cheque e ganha a torre na sequência. Portanto, rei F8 não permitindo esse tipo de combinação e agora torre A1 atacando o peão de A6. Bispo B5 protegendo, bispo D6 cheque. Rei E8 e agora o cavalo vem para A5. Mais uma manobra aqui do Caruana.
cavalo D2 e agora bispo aqui em E5. Rei D7 e agora rei B6. Olha como o rei aí do Caruana já está muito bem colocado. Cavalo C4 cheque, cavalo por C4, D por C4. As negras agora têm um peão passado perigoso também na coluna C. Rei C5, torre aqui em E8 e agora torre D1. O que está querendo esse lance aí do Caruana? Ele quer jogar o lance D5, abrir tudo aí e explorar a posição do rei. Bispo em A4 atacando a torre. Torre volta para 1 e bispo B5. O Danilo do Bob falou, não vou deixar sua torre ficar lá na mesma coluna do meu rei, não. E o Caruana fala, tá bom, eu vou dar uma manobra aqui, eu vou dar uma volta e vou para lá, hein. Torre A2, então, querendo vir para D2. Rei C8 e agora rei D6. Olha só, cada lance que o Danilo do Bob faz parece que permite um progresso aí do Caruana, né? Tamanha a atividade das peças aí do Caruana. Que coisa, como você pode imaginar, né? O Caruana com peão a menos no final aí de bispos de cores opostas, tá conseguindo progressos aí na posição. Rei B7, agora bispo em F6 e esse é o início aqui de um objetivo do Caruana, que é colocar o bispo lá em D8. Rei C8 e agora sim, bispo D8. O Caruana conquista um objetivo importante, né? O bispo nessa formação do peão na sétima e o bispo protegendo lá em D8. Rei B7 e agora rei E5. Veja como agora esses peões aqui vão virar alvos para o Caruana, né? Rei F6, enfim, vai acontecer um estrago aí. Torre F8 não permitindo a entrada aqui do rei F6, né? Deixando o rei por E6. No entanto, isso permitiria algum tipo de contra-ataque aqui para o Danilo do Bob. O Caruana não faz esse lance, né? As pretas poderiam tentar C3 e tudo mais. Então o Caruana calmamente faz aqui o lance torre A3, não permitindo C3. A partida segue com rei C8 e agora rei por E6, agora sim capturando o peão. Percebam que as pretas não poderiam nessa posição aqui defender o peão aqui de E6, tá? Nenhum lance defende, nem torre, nem bispo conseguem defender esse peão. Por exemplo, torre E8 aí permitiria, né, a entrada aqui do rei em F6 e não tem mais jeito, aqui o estrago tá feito, né? Torre G8, rei F7, brancas ganham de maneira forçada. E se tivesse tentado o lance bispo D7, então, para proteger o peão, o Caruana poderia seguir com rei D6 aí, de maneira muito forte. Torre F7 protegendo o bispo, bispo E7 cortando aí a defesa do bispo. E depois de bispo C8 e torre A4, C3 e torre C4, não tem jeito, vai cair esse peão aqui da coluna C e pouco a pouco o Caruana iria também invadir a posição adversária. Portanto, por isso que torre A3, depois de torre A3, o lance jogado foi rei C8, não dá para defender o peão de E6. Rei por E6, e aqui o Caruana então recupera aí o seu peão, né? Tudo igual, 5 peões para cada um, mas a posição do Caruana continua muito boa com esse peão aí na sétima. Torre 8 cheque, rei F7. Torre E4. O Danilo do Bob parte para o contra-ataque e agora começa a cair peão de todo lado. Rei por G6, torre por F4, rei por H5, torre por D4 e agora G6. Olha que posição interessante, o Caruana tem mais um peão passado, o Danilo do Bob também tem alguns peões passados. A partida segue com torre D6, agora rei G5, torre D3, oferecendo aí a troca de torres, posição perigosa, perigosa para o Caruana aqui, hein? Será que o Caruana capturou essa torre? Será? O que acontece se o Caruana tomar agora em D3, hein? Bom, se tomar em D3 aqui, não sei se foi o lance jogado, né? Se tomar em D3, vem C por D3, e aí depois de G7 as pretas seguram a promoção com bispo C4. Ah, mas aí as brancas seguem com H5, as pretas têm D2, e aí depois de H6, por exemplo, as pretas podem tentar segurar o avanço todo aqui com bispo G8. Depois de rei G6, as pretas promoveriam para a dama. E aí, H7, a gente ainda teria uma complicação. Depois de dama G4, cheque, bispo G5, as pretas teriam que jogar bispo por H7, cheque, rei por H7, dama por G5. E depois da promoção de peão para a dama em G8, dama por G8, rei por G8 e F4, as pretas têm uma posição ganha. Será que aconteceu isso na partida? Claro que não, o Caruana não permitiu isso. Portanto, depois de torre D3, o que jogar aqui nessa posição? E o Caruana faz o lance G7, um lance que exclama aqui pelo Caruana, deixando a torre em A3, claro, com a ameaça aqui de promover o peão para a dama. O Danilo do Bob segue também com uma boa defesa aqui, ele faz o lance C3, né? O que esse lance tem de especial? Por que o Caruana não promove agora para a dama, né? C3 é um lance interessante porque ele bloqueia a torre do Caruana e o Danilo do Bob se defenderia aqui com torre G3 cheque, e depois de rei F5, torre por G8.
Olha que saída inteligente aqui, né, do Danil Dubov, por isso que C3 é um excelente lance, não dá para o Caruana promover. Que partida, hein, meus amigos? A partida seguiu com rei por F5 e agora sim, torre G3 segurando a promoção do peão. Bispo G5 bloqueando, e agora, será que dá para segurar esse peão? Dá, porque C3, além de tudo, deu a casa de C4 para o bispo do Danil Dubov. Olha que partida sensacional. Bispo C4, é um pega pra capar mesmo, né? Bispo C4 aqui, segurando a promoção do peão. A partida seguiu com torre por A6, olha só. Que partida, o Caruana se aproveitando do fato de que o bispo não pode capturar a torre, senão o peão promove aí pra dama com cheque. No entanto, o Danil Dubov segue firme aqui com C2. E agora, como é que o Caruana vai proteger aí essa posição? Ele joga torre aqui em C6. A partida segue com o bispo B3. Olha só, percebam uma coisa. Negras jogam, né? As negras aqui, o lance jogado foi bispo B3. Por que as negras não capturam aqui o bispo e promovem para a dama? Pode ser uma pergunta. Vamos ver o que aconteceria. Olha que interessante essa defesa aqui do Caruana com torre C6, né? Se torre por G5, que seria uma ideia bastante interessante, cheque, viria H por G5, C1 promovendo para a dama, e aí viria G8 promovendo para a dama com cheque. Depois de bispo por G8, torre capturaria aí em C1. Legal, né? Então torre C6 aí, o lance preciso, cirúrgico aqui do Caruana. A partida seguiu com bispo B3 e agora o lance H5 pelo Caruana. E nessa posição o Danil Dubov abandona aí a partida. Que partida sensacional, né? Cheio ali dos artifícios mesmo, né? Cheio dos truques aí para os dois lados, né? E interessante como o Caruana não caiu, o Danil Dubov também não, mas pouco a pouco o Caruana foi encaixando. Agora, interessante que um final com um peão a menos, né? E o Caruana foi ficando melhor, é incrível isso, com bispos de cores opostas, né? Então, realmente uma partida para entrar para a história aí, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório das estatísticas do chess.com. Olha só, aqui 98,7% de precisão para o Caruana e 98% de precisão para o Danil Dubov. Que partida, né, meus amigos? Olha só, 56 dos lances do Caruana foram os melhores contra 52 do Dubov, 4 lances excelentes para cada um, 7 lances bons para o Caruana, 8 para o Dubov, 7 lances de livro, 2 imprecisões aí para o Caruana, 4 imprecisões para o Dubov, um erro, uma gafe e uma vitória perdida para o Caruana, 4 erros e só aqui para o Danil Dubov, né? Poxa, Rafael, mas com tanto erro aí, gafe, vitória perdida, deu ainda 98,7% de precisão? Pois é, meus amigos, essa precisão aqui ela é puxada muito pela questão dos melhores lances, né? Quase todos os lances aí que o Caruana fez foram os melhores e o Danil Dubov também. Então isso conta muito, né? E esses erros, gafes, vitórias perdidas, vejam que em nenhum momento o Caruana ficou pior na partida. Ele podia ter arrematado mais cedo, né? Vejam aqui no gráfico, né? Que em nenhum momento as pretas ficaram ganhas, mesmo com esses erros aí do Caruana, né? Mas percebam que ele teve uns picos aqui que ele caiu, né? Então ele estava melhor, diminuiu a vantagem, Foram essas situações aqui, né? Então o Caruana poderia ter achado alguns lances, alguns caminhos com uma vitória mais rápida, né? No entanto, ele manteve aí a vantagem a partida toda. É incrível, né? Esse gráfico, como pode o Caruana ter ficado tão bem com um peão a menos, né? E bispos de cores opostas. Essa partida realmente é sensacional. Aí espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!